Olá, está no ar mais um Espaço Aberto e hoje temos a presença ilustre de Coca Ferraz, Antônio Clóvis Pinto Ferraz, conhecido aqui em Araraquara, não só aqui, né, Coca, mas também em toda a região, principalmente por onde você passou universidades, como Coca Ferraz. Muito prazer em recebê-lo, obrigado por ter aceito o nosso convite também. E vamos um bate-papo gostoso aí, conhecer um pouquinho do Coca Ferraz. Coca, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre um pouquinho da sua vida, né? Infância, nasceu em Araraquara ou nasceu em outra cidade? Bom, em primeiro lugar, dizer da satisfação, do prazer de estar aqui participando do Espaço Aberto, que é um programa hoje de grande audiência já nessa nossa cidade de Araraquara e na região. Eu nasci, na verdade, em São Paulo, né? Por uma circunstância familiar, digamos assim. Mas vim cedo para cá, morei em Rincão, né, numa propriedade rural que meu pai tinha, e fui criado em Rincão. Fiz o grupo naquele tempo, o ginásio, e em seguida vim para Araraquara para estudar, fazer o colegial aqui, naquela época o científico. Portanto, eu moro em Araraquara, posso dizer, há 35 anos. Né? Fiz aqui o colegial, depois fui estudar fora. A vida acadêmica, como que surgiu, Coca, essa questão da engenharia? Foi na época de escola mesmo? Então, eu terminei aqui o científico, né? Eu tinha uma vocação para engenharia. Então, acabei conseguindo entrar no vestibular, na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, né? Tá. Fiz a escola, durante a escola acabei virando professor de cursinho. Eu gostava muito de física e acabei virando professor de física. Dei aula em vários cursinhos, dei aula no COC em Ribeirão, dei aula no CAASO em São Carlos, dei aula em outras cidades como Bauru, Jaú, Rio Claro. E depois de formado, né, recebi o convite para ficar na escola, participei de um concurso lá e acabei me tornando professor da USP nessa área então de transportes, trânsito, né, segurança no trânsito, enfim, essa área de transportes de maneira geral. Essa sua vida acadêmica foi muito extensa, né? E a gente conhece pelo seu currículo, é muito extensa. Isso te deu, o seu conhecimento, esse contato te facilitou um pouquinho na vida aqui fora? Na verdade, eu fiz a carreira acadêmica, né? Eu fiz mestrado, doutorado, livre docência, hoje sou professor titular da USP. E tive a oportunidade de muitas vezes ir para o exterior também, né? Como professor visitante. Eu tive na Universidade de Lund, na Suécia, tive na Universidade de Waterloo, no Canadá, tive na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Né? O que eu tentei fazer foi, além da minha vida acadêmica, ter uma atividade fora da universidade. Porque a universidade são três vertentes. É a educação, né? O ensino, que você então dá as suas aulas no nível de graduação e nível de pós-graduação. No meu caso, na área de transportes, né? Engenharia de tráfego, engenharia de trânsito. E você tem a atividade de pesquisa, nós produzimos muitos trabalhos de pesquisa em São Carlos, né, na USP de maneira geral, como em outras universidades do país. Isso é importante também, porque promove o avanço então, do conhecimento. E temos a terceira vertente, que é a prestação de serviços à comunidade. Então, eu particularmente tenho tentado fazer muito isso, porque eu acho que é importante unir a teoria com a prática. Então, a gente tem trabalhado aí em várias cidades, tive a oportunidade de trabalhar para o Banco Mundial em vários projetos, inclusive no exterior, né, no México, na Venezuela, enfim, em vários países aí. Eu ainda não vou entrar na questão, que isso vai ser para o próximo bloco, na questão da sua atuação na Secretaria de Transportes e tudo que você fez realmente para Araraquara e tem feito também para as outras cidades. Mas como que surgiu essa área no meio acadêmico para você? Acho que foi um pouco por acaso também, né? Quando eu recebi o convite veio do Departamento de Transportes, né? E eu, na verdade, eu gosto muito de engenharia, eu sou um apaixonado por engenharia, né? Em primeiro lugar, eu sou apaixonado pela minha mulher. Depois, eu sou apaixonado pela engenharia. E acabei me apaixonando por essa área de transportes e tive a felicidade, né, de ser um campo relativamente novo no Brasil. E esses contatos que nós fizemos no exterior e tal, abriu essa oportunidade. E hoje nós podemos dizer que nós, em São Carlos, né, eu coordeno lá o Núcleo de Estudos de Segurança no Trânsito. Hoje nós podemos dizer que um dos principais centros de pesquisa e estudos, né, nessa área é o de São Carlos, que eu coordeno com muita honra. Vamos falar do Coca esportista, né? Você é reconhecidíssimo nessa área de engenharia, principalmente na questão de transportes, mas também você teve uma passagem aí pelos esportes. Ouvi falar que era um grande esportista e não se tornou profissional, acho que por alguns deslizes da sua trajetória mesmo, foi isso? Pois é, eu tenho muitos defeitos, né? Um deles é ter metido a ser jogador de futebol, né? Na verdade tive, eu gostava muito de futebol também, né? E tive aí um período aí que eu me dedicava também ao esporte. Quando eu fazia o colegial aqui em Araraquara, cheguei a jogar no Juvenil da Ferroviária, até uma partida no time de cima cheguei a fazer. Depois entrei na escola de engenharia, aí continuei jogando mais como amador. Mas sempre dedicado, sempre procurando, né, participar e tal. E pudemos aí ser várias vezes campeões, né, amadores aqui, não só da cidade de Araraquara, como da região.
E depois de formado, tive ainda uma passagem pelo futebol no Grêmio São Carlense. O Grêmio estava sendo fundado em São Carlos e na ocasião não havia ainda jogadores em número suficiente. E como eu estava jogando amador e estava ainda no auge, me convidaram e eu acabei disputando lá umas 2 ou 3 partidas. E até estou no primeiro time do Grêmio lá, tem a minha foto lá. E eu estou lá com muita honra também, porque São Carlos também, né, é uma cidade que eu gosto muito, ainda que moro em Araraquara, trabalho lá em São Carlos. Essa sua atuação em São Carlos, você hoje mora em Araraquara? Moro em Araraquara, sempre morei em Araraquara, né? Mas acaba se dedicando um pouquinho a São Carlos, até por questão da universidade, né? Eu, de certa forma, eu viajo muito pelo Brasil, pelo exterior, né, em função das minhas funções aí, que hoje exerço, mas eu praticamente, quando estou aqui, vou para São Carlos trabalhar lá, né? E, claro, pudemos fazer alguns trabalhos também em São Carlos, até em benefício da comunidade lá, como também fiz em Araraquara, né? Eu fui aqui secretário de Transportes, de Planejamento, no governo do prefeito Márcia Fera, fui presidente da CTA, né, da Companhia Torres de Araraquara. Pudemos fazer muitas coisas em Araraquara naquela época, como o terminal de integração e umas revoluções no trânsito aí, de modo que agradeço muito a Deus de ter tido essas oportunidades todas aí. Os seus projetos universitários, fala um pouquinho para a gente sobre isso, o que você hoje desenvolve nessa área. Nós temos, como eu disse, né, e vou reiterar agora, nós temos lá o Núcleo de Estudo de Segurança no Trânsito na USP, que nós fundamos e estamos dirigindo, né? Eu coordeno o núcleo. E é hoje, talvez, o principal núcleo, talvez não, certamente o principal núcleo de estudos nessa área de segurança no trânsito. Nós pudemos já lançar um livro sobre o tema em 2008, portanto, há 3, 4 anos atrás. Estamos preparando um novo livro que deverá ser lançado agora no mês de abril, né? Esse novo livro, nós estamos contando com o patrocínio da OHL Brasil, que é uma empresa, uma grande empresa, né, que reúne várias concessionárias nessa área de rodovias, que está muito preocupada também com a questão da segurança no trânsito, porque morre, André, hoje no Brasil, cerca de 50 mil pessoas por ano em acidentes de trânsito. E outro tanto ficam com sequelas graves definitivas que impedem uma vida normal. É uma situação caótica, né? É um caos. Então a OHL está muito preocupada com isso, está nos apoiando, e nós estamos tentando colocar essa questão da segurança no trânsito na agenda nacional. Isso é uma batalha pessoal que eu tenho, porque não pode o país continuar com esses números alarmantes. O nosso número de acidentes por veículo, por exemplo, é 10 a 12 vezes maior que nos países desenvolvidos. Não dá para aceitar isso. Então, uma coisa que nós estamos buscando é que o presidente Lula, que o ex-presidente Lula, escreva o prefácio desse livro, né? Para que a gente possa, então, efetivamente, com o prefácio dele, né? E acredito que com o conteúdo do livro, que é um conteúdo importante também, a gente possa definitivamente colocar a questão da segurança no trânsito na agenda nacional, para criar, inclusive, o que nós estamos propondo, que é a Agência Nacional de Segurança no Trânsito. Qual vai ser um pouquinho do enfoque no segundo bloco, mas para adiantar. A questão do trânsito hoje é muito mais conscientização do que propriamente você mexer em alguma rua, mexer em algum balão, alguma rotatória que existe na cidade? Na verdade, quando a gente fala de trânsito, a gente fala do ser humano, né? Que é o condutor, o pedestre ou o passageiro, que evidentemente tem que ter um comportamento adequado, sobretudo na questão da segurança, né? Que é fundamental. Trânsito, em primeiro lugar, é segurança. Nós não podemos, temos que evitar o máximo possível acidentes graves e acidentes de maneira geral, né? No segundo momento, nós temos que pensar na fluidez. Ninguém gosta de ficar em congestionamento, né? Perder tempo no trânsito, né? Claro que uma esquina semaforizada, você tem que esperar o semáforo ficar verde. Exatamente. Então é importante a fluidez. Também a comodidade, o conforto. Quer dizer, o pedestre ele quer uma calçada que seja regular, que ele possa transitar adequadamente. O condutor do veículo quer uma faixa que seja larga. Quando ele vai fazer uma curva, ele quer que o raio de curva seja compatível. Então tudo isso é importante. E para que um trânsito, então, reúna essas condições de segurança, fluidez e comodidade, você precisa contar com o ser humano bem preparado, o motorista, o pedestre, a criança que anda de bicicleta. É preciso investir em educação. É preciso também contar com vias adequadamente projetadas. Claro que a via é importante. Nós temos pontos de congestionamento, por exemplo, que se tivessem sido melhor estudados, isso eu falo de maneira geral, não só no Brasil como no mundo, não estariam promovendo aqueles congestionamentos. E nós temos também que contar com um bom veículo, né? Por exemplo, uma preocupação nossa é a motocicleta. O risco de você morrer andando de motocicleta é 30 vezes maior do que de automóvel, 1000 vezes maior do que de ônibus. Então nós temos que ter algumas ações no sentido de evitar que tantos motociclistas se envolvam em acidentes, né? Se tornando aí vítimas
algumas até vítimas fatais, infelizmente. Eles enfocam muito a questão do motocicleta, a questão de comodidade, de fácil acesso, né? E talvez seja muito mais que respeitar esses motociclistas, né? Não muitas vezes tirá-los do meio de circulação, né? Não, a ideia não é tirá-los, né? Mas a ideia é tomar alguns cuidados. A motocicleta tem alguns problemas. Por exemplo, é um veículo de 2 rodas. Então ele está sujeito à queda, né? Ou sujeito a perder a direção, né? O sujeito perde a direção, se choca com um poste, por exemplo, como é muito comum. Ou mesmo a queda, né? Segundo, é um veículo menor. Então muitas vezes os carros têm pontos cegos, que a gente fala. Do lado direito, sobretudo. Às vezes você chega numa esquina, está com pare, você olha, parece que não vem ninguém. Aí você avança, vem uma motocicleta. Porque ela estava escondida naquele ponto cego ali, junto à coluna do lado direito, digamos assim. E a motocicleta tem o problema também que as pessoas abusam um pouco, né? Os jovens, sobretudo, né? Abusam. E quarto ponto negativo da motocicleta, ela não tem proteção nenhuma. Você raramente tem um acidente muito grave com um automóvel na área urbana, porque as velocidades são mais baixas. Mas com motocicleta você tem, é frequente você ter vítimas fatais, porque ela não tem proteção nenhuma. Então qual é a estratégia? Não é proibir, absolutamente, mas pelo menos limitar a velocidade, por exemplo, que é uma coisa que nós defendemos. Um limitador de velocidade. Motocicleta pode andar no máximo a 50 por hora. Com isso nós reduziríamos já em 80% o número de acidentes graves. A facilidade de tirar uma carta, isso deve mudar? Eu diria que hoje o Brasil progrediu muito nesse sentido, né? O Brasil, antigamente, você conseguia ter um documento de habilitação aí facilmente, né? Muito facilmente. Hoje já está mais difícil, o treinamento já é melhor. Nós estamos avançando nesse sentido. Eu acho que caminha para a gente avançar ainda um pouco mais, mas o nível já é bom, o nível de formação é bom. Coloca para a gente voltando um pouquinho nessa questão da sua história em Araraquara. As dificuldades que você teve aqui, questão familiar, você é filho único, não? Não, não sou não. Não, eu sou o mais velho de 6 irmãos, né? Os demais seguem essa área, não? Eu tenho um irmão que mora em São Paulo, o segundo, né? Tá. Que é formado em administração de empresas, trabalha em São Paulo. O terceiro mora em Franca, engenheiro da Sabesp. O quarto mora em Araraquara, né? Toma conta de uma pequena propriedade rural que ficou com a minha mãe, em razão da morte do meu pai. Eu tenho uma irmã que mora em Ribeirão Preto, que trabalha em Ribeirão também, e tenho um irmão que mora em São Carlos, que é um dos sócios desse colégio interativo, né? Então nós somos 6, né? Família grande, tive uma vida em Rincão, uma vida até 14 anos, uma vida simples, né? No meio de pessoas humildes, e graças a Deus carrego essa humildade, né? E essa simplicidade até hoje, que é uma coisa que eu me orgulho de ter. Os seus pais, que eles deixaram assim para você de grande ensinamento, foi essa questão de humildade? Meu pai era uma pessoa fabulosa, né? Sempre tive, continuo tendo uma grande admiração por ele, apesar dele ter falecido já há mais de 20 anos, mas nos ensinou esses valores básicos, quer dizer, humildade, dedicação, né? Se esforçar para conseguir as coisas, né? E, enfim, ser uma pessoa humilde e pessoa simples, se relacionar com todos, respeitar a todos, né? Isso eu acho que são lições que ficam para sempre, né? E eu aprendi isso com ele e procuro, no dia a dia, exercer essas lições que aprendi com ele, e confesso para você que tenho feito muito mais amigos do que desafetos. Aliás, eu acho que não tenho desafetos. Sempre tem alguém que pode, às vezes, não concordar com alguma opinião tua, mas, de maneira geral, graças a Deus, eu tenho conseguido fazer muitos amigos. Coca, passando para a sua vida profissional, você foi secretário na gestão do Massafera. Queria que você fizesse uma comparação na sua gestão naquela época e como a situação do trânsito atualmente. Bom, são 20 anos depois, né? Então, a frota de veículos em Araraquara, a população de Araraquara cresceu muito mais. Então, o número de veículos, o número de viagens, o número de pedestres nas ruas aumentou significativamente. Na época do Massafera foi um bom prefeito, na minha opinião, um ótimo prefeito. E uma das coisas que nós priorizamos foi o transporte coletivo e o trânsito. Transporte coletivo, fizemos um terminal de integração, né, na administração do Massafera, e na época, nesse mesmo governo, nós pudemos levar o ônibus para todos os bairros da cidade, todos os locais da cidade passaram a ter linhas de ônibus a distâncias compatíveis dos moradores. Então, esse foi um ponto importante. E o ponto que mais chamou a atenção nas pesquisas que eram feitas no final do governo. O Massafera saiu do governo dele com 85% de aprovação, entre ótimo e bom, que é um número recorde, né? Acho que maior que o presidente Lula saiu do governo dele. Exatamente. E os pontos mais
chamativos que a população mais destacava eram a questão do transporte coletivo, das melhorias que foram feitas, e a questão do trânsito também. Nós pudemos, à época, promover uma série de modificações no trânsito, né, que, digamos, foram satisfatórias, que agradaram a população. Isso também era citado como um ponto importante do governo dele. Se não me engano, o segundo ou terceiro. E outro ponto importante do governo Massafera foi a industrialização. Ele trouxe a Kaiser, trouxe uma série de outras indústrias grandes, né? De modo que foi um governo importante e nós, naquela época, pudemos fazer esse trabalho. 20 anos depois, a frota é muito maior, o cuidado tem que ser muito maior também, os estudos têm que ser mais bem elaborados. Essa é uma questão para o segundo bloco, que você vai me responder, mas você já vai pensando. A gente tem 2 pontos complicados hoje em Araraquara, que são os grandes pontos mais divulgados na imprensa e também discutidos. Um deles é a questão do balão da Peugeot, né, ali da 7 de setembro, e o outro das roseiras. Queria que você pensasse um pouquinho e o que pode ser resolvido ali, embora tenha sido feito alguma coisa, mas parece que a população não gostou muito e tem tido grandes problemas. A gente volta já com o espaço aberto e Coca vai responder essas 2 questões para a gente. Até já. Spline Multimídia. Você sonhou, nós fazemos. Estamos de volta com o Espaço Aberto e hoje temos o privilégio de receber Antônio Clóvis Pinto Ferraz, o Coca, conhecido aqui em Araraquara e em todo o Brasil, a gente pode falar assim, com os trabalhos feitos em universidades e através de livros também. Coca, eu te coloquei 2 questões no final do primeiro bloco. A gente tem 2 problemas em Araraquara, um deles é a Roseiras e o outro a 7 de setembro, o balão ali perto da Peugeot. O que pode ser feito ali ou o que foi feito está correto, só falta realmente a população se conscientizar? Bem, em primeiro lugar, preciso dizer, né, que ao longo desses últimos anos, na administração do Marcelo Barbieri agora, como também na administração do Edinho, se tentou fazer, né, o que de melhor era possível em termos de trânsito. Então, a atual administração tem feito muitas coisas boas, nós temos que reconhecer isso. Esses 2 pontos realmente são pontos críticos, né? E nós, como é de conhecimento geral, o prefeito Marcelo Barbieri, de uma maneira muito gentil, né, nos convidou para dar uma assessoria ao seu governo, né, uma consultoria nessa área de transporte, de trânsito, né, de sistema viário de maneira geral. E nós estamos dando início a esse trabalho e a nossa ideia é rever alguns pontos. Esses 2 pontos, por exemplo, eu acho que é importante rever um pouquinho, ver se é possível encontrar uma solução melhor, né? Ou se não for também, dizer claramente, falar, olha, está se operando já num nível ótimo, né? Mas de qualquer forma, a gente tem a expectativa de que, estudando melhor, hoje nós temos simuladores de tráfego de última geração na Universidade de São Paulo, que nós vamos utilizar,
Esse trabalho está sendo contratado junto à Universidade de São Paulo, onde eu sou professor, né? Não é o COCA, a pessoa física, é a Universidade de São Paulo através da Fundação FIPAI. Então, tudo dentro da lei, direitinho e tal. Eu tenho certeza que nós vamos analisar bem esses dois casos e outros que a cidade tem, com simulações adequadas e tal, e junto com o comandante Cid, que é o atual secretário de transporte, junto com a sua equipe, né, discutir se há a possibilidade de melhorar as soluções que foram adotadas. Se houver a possibilidade, não há dúvida que o prefeito Barbieri, Marcelo Barbieri, vai colocar isso em prática, né? E se não for possível, pelo menos que a gente diga à população, olha, nós nesse ponto chegamos no limite, agora é importante fazer obras. Por exemplo, obras em desnível, no caso do Balão das Roseiras. Talvez seja esse o caso, né? Talvez algumas coisas a gente só possa fazer quando os tiros estiverem já retirados, que você tem um maior espaço. Enfim, são coisas que nós estamos começando a estudar. Você já conhece Araraquara, que você já mora aqui há um bom tempo e também só 35 anos. Só 35 anos. E já fez algumas análises, e você está há pouco tempo nessa questão de consultoria com o prefeito. Já deu para ver alguma coisa? Os pontos principais são esses dois ou existem outros além? Na verdade, digamos no presente, né, no curto prazo, talvez esses dois pontos sejam os pontos mais críticos, né? Mas nós temos que pensar o sistema viário, o sistema de trânsito de uma cidade, o sistema de transporte coletivo para o futuro. Então tem coisas de médio e longo prazo que precisam ser estudadas. Por exemplo, o prefeito tem um projeto de revitalização da 7 de setembro, que inclusive conseguiu alguns recursos lá em Brasília para isso, no governo federal. Então é uma coisa também presente, né, que ele quer executar aí rapidamente, e nós estamos também dando início a esses estudos aí. Como fazer esse projeto de revitalização, que envolve não só a questão arquitetônica, a questão urbanística, mas envolve também a questão do trânsito, a questão do sistema viário. Por outro lado, também nós temos que pensar no médio e longo prazo, nesse espaço, então, de onde os trilhos serão retirados, né? O que vamos fazer aí? Existe uma proposta do vereador Elias Sediek de colocar um VLT, né? É uma ideia interessante, os países da Europa utilizam muito isso. Por outro lado, temos que pensar também em ter uma via expressa do lado da Vila Xavier, para reurbanizar todo aquele fundo ali, que hoje está muito degradado, digamos assim, né? Tudo isso tem que ser pensado. Enfim, a junção, a travessia da vila para a cidade, com a retirada dos trilhos, como é que ficaria? Se temos modos de fazer isso de maneira mais barata, para efetivamente promover uma integração total entre a cidade, o centro da cidade, a região central aqui, e a Vila Xavier, a região da vila, né? A grande vila, digamos assim. Coca, vamos falar um pouquinho de política, né? Você foi candidato a vice-prefeito com o Dessante, né? E depois com o Mercadante, questão de governo. O que deu errado ou não era o momento ainda de realmente vocês terem assumido um cargo como esse? Bem, na verdade, a minha vida política começou meio por acaso, né? Graças a esse trabalho que nós fizemos na administração do Massafera, na área de transporte e trânsito, eu acabei virando o candidato do PSDB, né? E acabei sendo candidato novamente, candidato a vice, deputado. O deputado tivemos uma votação super expressiva, quase 50 mil votos, e ficamos como suplente, né? Porque estávamos no PSDB. Se estivéssemos em outro partido, certamente teríamos sido eleitos. Enfim, nessa última eleição, para minha surpresa, né, fui convidado a ser candidato a vice-governador junto com o Mercadante. O que me honrou muito, mas eu disse a eles, quando me consultaram, que talvez eu não tivesse expressão política para ser o candidato. Mas eles responderam que não estavam buscando ninguém com expressão política. Eles estavam buscando alguém que aportasse seriedade, né? Alguém que fosse do interior, alguém que conhecesse a questão do transporte, que é fundamental para o desenvolvimento do Estado, né? Sobretudo do interior. Eu sou uma pessoa do interior, sou daqui, né? Nós somos da região central, né? Que é Araraquara. Então, em função disso é que acabei sendo escolhido. E procurei fazer o melhor que pude. Me envolvi na campanha, digamos que abandonei, entre aspas, minha família nesse período de 3 meses para poder fazer o melhor possível na campanha. Infelizmente não fomos para o segundo turno por um pouquinho, né? Quase nada, né? Mas foi uma experiência valiosa. Conheci muito o presidente Lula, conheci a presidenta Dilma. Várias vezes falei com a presidenta Dilma da questão da segurança no trânsito, que ela precisa cuidar disso. E eu sei que ela está lá com seus planos também. O próprio Mercadante, que ficou meu amigo, meu companheiro, o próprio Edinho, que é o nosso deputado federal, tem conversado muito sobre a necessidade da criação da Agência Nacional. Esse nosso livro vai aportar, como eu disse, né? Vai aportar também algo importante. Estamos tentando, como eu disse, buscar aí o prefácio do presidente Lula para definitivamente colocar essa questão da segurança na agenda nacional, né? De modo que eu entendo que tudo é válido, né? Como disse Fernando Pessoa,
Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Perdi as eleições, ganhei experiência, procurei contribuir para a democracia, né? Mas hoje eu diria para você que eu estou muito mais voltado para a questão profissional, para a questão técnica. Eu acho que eu posso contribuir muito mais para o país nessa questão da segurança no trânsito, na questão da engenharia de tráfego. Escrevemos lá um livro de transporte público urbano, vamos fazer a nova edição dele. Eu posso dar uma contribuição muito mais para o país, para a comunidade, do que com a política, né? E talvez Deus tivesse visto isso e falado, não, vamos deixar esse cara perder aí para ele ajudar aqui, né? Podemos falar que Araraquara vai chegar a uma cidade grande ou ainda não? Não, Araraquara vai chegar numa cidade grande em termos de qualidade de vida, em termos de ser modelo, né, em algumas áreas, como já é, né? Questão, por exemplo, né, da água, do esgoto, que Araraquara, muito antes de outras cidades, atingiu já tratamento total do esgoto, né? Um sistema de água que é exemplar. E nós, particularmente, queremos, como eu tenho conversado com o prefeito, transformar Araraquara em modelo no que tange ao sistema viário, transporte coletivo, segurança no trânsito, né, de maneira geral. Com a saída dos trilhos, vamos poder fazer um parque linear acoplado a um sistema viário adequado, né? O prefeito está muito animado com a possibilidade de entrar já nessa revitalização da 7 de setembro, com semáforos novos, com indicador de tempo, um visual todo diferente, aí bem moderno, né, que se usa nos países mais avançados do mundo. Então, estou entusiasmado e vou me dedicar à questão técnica. Coca, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado por ter aceito esse convite. Saiba que as portas estão abertas e seria muito bom tê-lo novamente presente em Araraquara. Eu é que fico feliz de ter a oportunidade de participar do Espaço Aberto, né? Agradeço a você, André, enfim, ao Pedrinho, a toda a equipe aí pelo convite. E foi um prazer, conversamos de maneira informal, aberta. Contei algumas coisas para você que você talvez não soubesse, né? Mas esse é o espírito do programa, né? Então agradeço e um abraço a todos. O Espaço Aberto fica por aqui e a gente volta semana que vem com mais uma entrevista para você. Até já. Spline Multimídia. Você sonhou, nós fazemos.